Olá, meus queridos irmãos e irmãs do Seara, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou Pedro Leite e hoje vim trazer um pouco das nossas reflexões, das nossas palestras hoje que não são mais presenciais e tendo a oportunidade de fazer essa palestra virtual aqui com todos vocês. Então, agradeço pelo convite e deixo o meu abraço saudoso para todos. E vamos começar? Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, agradecer por esta oportunidade de reencontro, mesmo que seja no ambiente virtual, mas todos nós em pensamento estamos ligados, nessa parte fraterna, nessa oportunidade que nós nos deparamos, que o mundo depara e temos essa oportunidade de estarmos juntos. Pai amado, obrigado por esta oportunidade e damos por iniciada a nossa atividade deste encontro. Que assim seja, graças a Deus. Bom, esperamos que todos estejam bem, que estejam seguros, é só um período, é uma fase. E esse momento é importante para as nossas reflexões, E é muito bacana da gente poder utilizar as ferramentas que hoje possuímos, Principalmente a informática, que nos permite fazer uma palestra de forma virtual. Eu estou distante de vocês fisicamente, porém saibam que nós estamos todos muito próximos de coração. E vamos lá? Hoje nós vamos falar do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. Olha o que tem nesse trecho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único ponto. Esse trecho é o trecho da Bíblia, É o trecho do Evangelho de Mateus. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 1, nós vamos ver no item 8, Aliança da Ciência com a Religião. Também vou fazer rápida a leitura, porque o trecho é bem curtinho, dá para a gente poder depois tratar dele, tá bom? Item 8, então, do capítulo 1, Aliança da Ciência com a Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então, a religião, não mais desmedida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor a lógica
irresistível dos fatos. A ciência e a religião não podem entender-se até agora, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência essas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão, esta nada encontrou de lógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisto, como em tudo, há os que ficam retardados até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza nesse momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era na humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é a única lei de Deus. Podemos perceber nessa rápida passagem que o Kardec traz para nós na reflexão da ciência e religião. Quando ele comenta dos 18 séculos, nós estamos, na verdade, em 20 séculos, não é? Nós estamos vendo o progresso natural entre a ciência e a religião. Não mais uma nega a outra. Existe um ou outro cientista que desconsidera a religião. Existe um ou outro religioso que desconsidera a ciência. Mas o que a gente tem neste momento, se a gente for pensar bem? As duas forças hoje caminham juntas. Podemos perceber o nosso dia a dia. Podemos perceber, até mesmo nesse período que estamos vivenciando, né, do distanciamento social, dos isolamentos, da preocupação com a contenção da disseminação de doença e tudo mais, que a ciência vem se aperfeiçoando, correndo contra o tempo, buscando vacina, buscando alternativas de auxiliar os indivíduos, enfim, a turma da ciência, os grupos científicos estão trabalhando de forma árdua para ajudar o indivíduo. Por outro lado, todas as turmas ligadas à religião estão também dando um apoio aos indivíduos e auxiliando a própria ciência. É inegável que a parte científica, com os esclarecimentos das leis orgânicas, busca a levar ao indivíduo sua melhora. Certo? Busca de vacina, busca de remédio para a melhora do indivíduo, correto? E a turma da religião não faz a mesma coisa? Com doses, não de efeitos químicos, efeitos físicos, mas do efeito moral. Podemos perceber nos últimos tempos a preocupação dos cientistas, então nós estamos falando aí da turma das pesquisas, com o cuidado, por exemplo, com
a saúde mental dos indivíduos. Olha que bacana. Todo mundo está preocupado que essa nova ordem mundial que nós estamos passando possa afetar mentalmente, não deixando de forma sadia as mentes, os pensamentos, e estão buscando alternativas aos indivíduos. Vamos fazer uma atividade física, boas leituras, a turma das religiões, igrejas, templos. Toda essa turma também é válida para trazer ao indivíduo a sua saúde mental. Essa é uma preocupação da área científica. Olha só como os tempos são chegados, como diz o próprio texto do Kardec. Imaginar que no tempo de Kardec, todos os indivíduos que estavam do lado da ciência, muitos deles negavam a religião. E muitos da religião também negavam a ciência. Foi preciso uma maturação do tempo e espaço para que toda essa circunstância pudesse um ajudar o outro. O próprio texto diz, um não nega o outro, um complementa. A própria lição do Cristo, quando falou ao povo, eu não vim destruir a lei. O Cristo não era nada diferente, só veio trazer para nós os esclarecimentos. E ele ainda disse, olha, eu não vim destruir a lei, pelo contrário, vim dar cumprimento a tudo o que foi dito antes, pelos profetas, pelas leis. Olha que bacana, o próprio Cristo já dando o incentivo. Foi preciso esse tempo todo de acontecimentos na humanidade para se amadurecer as ideias da religião quanto da ciência. A ciência no seu progresso natural, a própria religião também no seu progresso natural. Uma caminhando junto da outra. E hoje nós podemos perceber isso. Quantos médicos que estão desenvolvendo, sendo recebido pelos doentes, não é? Precisando de uma cura. Muitos dos médicos, além da parte de remédios, da parte de auxílio, também indica a parte da religião. Conheço médicos, conheço pessoas que são tratadas por médicos. Existem relatos, e um amigo meu médico fez isso, colocou na receita: caminhar, praticar um esporte, tomar um sorvete com os netos, buscar uma igreja no receituário. Já imaginou se isso fosse no tempo de Kardec ou se fosse no tempo do Cristo? Nunca imaginaríamos que isso fosse possível. E aí você pergunta assim, mas Pedro, por que essa situação, não é? Porque aquele indivíduo que teve esse receituário não tinha problema físico. Ele precisava de um direcionamento mental, saúde mental. Ele precisava de espaço, ele precisava de ver e estar com família, de se distrair, de aproveitar as coisas simples da vida. Os remédios tratam o físico. As lições, as nossas situações do dia a dia nos tratam o nós. Eu espírito. Eu indivíduo. Eu com as minhas angústias, os meus dilemas, as minhas falhas, a minha falta de perdão. Nisso não existe um remedinho, uma pílula, um sal que vá curar, mas sim a mudança de atitudes, meu comportamento. Este sim
vai ajudar a curar. Não é o sal que vai fazer a modificação. O sal é um complemento. Em algumas oportunidades, nós precisamos da pílula, precisamos do remedinho, precisamos do xarope, não é? Mas o que eu preciso mesmo é de me fortalecer, de buscar as coisas boas que Deus nos proporciona a todo instante. O Kardec tentou mostrar isso para nós, com essa aliança entre a ciência e a religião. Nem tudo são as máquinas, nem tudo são as coisas da ciência. Muitas das coisas para deixar o indivíduo pelo menos um pouco mais feliz estão dentro dele e requer atenção exclusiva dele. Quanto de nós nos deparamos com as dificuldades e achamos que é o médico que vai curar a gente? Não, eu vou passar lá no doutor João e o doutor João vai colocar uma receitinha lá para mim, eu vou tomar um remedinho e já vou ficar bom, bom, bom. Ele vai passar no doutor João, o doutor João vai receitar alguma coisa para ele e ainda assim ele não vai ficar bom, 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 porque falta algo. Ou, eu estou passando mal, eu vou lá no templo, eu vou lá na casa espírita, eu vou lá na igreja, eu vou falar com um padre, com um pastor, com quem quer que seja. Eu vou lá. Serei atendido por um deles. Ele vai falar, olha, meu amigo, precisamos mudar alguns comportamentos, precisamos fazer alguma coisa, olha só, Jesus já disse tantas coisas para nós, Deus quer de nós o nosso melhor. Eu volto para casa e não sigo nenhuma das duas receitas. Nem a do Dr. João, com o remedinho, que não vai dar certo, e nem a receita da igreja. Porque a falha está em mim. Sou eu que preciso modificar. Sou eu que preciso modificar a minha forma de pensar, para que eu seja um indivíduo melhor. Por isso a aliança entre a ciência e a religião, as duas juntas, vai ajudar o indivíduo a buscar sua melhora. Olha como a ciência evoluiu nesse tempo todo. Com as câmeras, olha o tamanho das câmeras que estão em nossos celulares. Dá para imaginar que um trocinho pequenininho desse pode proporcionar as imagens das quais nós estamos nos vendo nesse exato momento? Tem outros mecanismos de captação de voz, como essa que vocês estão ouvindo nesse momento, de forma que vai chegar perfeita aos nossos ouvidos, aos nossos olhos. Duas coisas pequenininhas que a gente nem consegue ver dentro dos nossos aparelhos. E olha o que tem proporcionado nos últimos tempos. O conhecimento, que é o ponto central do que o Kardec mostra para nós. Conhecer. Cultura. Cultura não é só música, tela de pintura, escultura, teatro. Cultura é conhecimento. Mudança de atitude. Quanto mais nós aprendemos da vida, mais temos condições de seguir melhor dentro dela, dos nossos relacionamentos. Os relacionamentos sociais hoje são tão importantes para nós. Olha o que o distanciamento necessário a pedido da ciência foi importante para nós nos depararmos com a necessidade de estarmos juntos. A gente não precisa estar grudado o tempo todo, não é? Mas foi importante
essa demonstração que a ciência veio dizer para nós, olha, nesse momento se afastem um pouquinho para evitar algumas dificuldades, né? Evitar uma série de coisas. Logo depois, quando tudo estiver em ordem, podemos voltar. Mas nós somos tão inteligentes que mesmo nesse isolamento, mesmo nesse distanciamento, o que nós fizemos? Através das tecnologias, estamos próximos uns dos outros. Seja por uma mensagem, seja por um vídeo, seja por um áudio, seja por qualquer coisa, nós estamos hoje muito próximos. E como é que é essa proximidade? Essa proximidade está dentro de nós. O querer bem do outro. O tentar ajudar o outro mesmo que à distância. Isso é moral. Isso é o que a religião sempre fala para nós. Sejamos fraternos, caridosos, mansos e pacíficos. Vamos buscar o que temos de melhor dentro de nós para o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha que bacana. E o que nós estamos exercitando? A moral. A religião vem nos trazer e fazer essas reflexões. Do que Deus espera de nós? Deus espera o melhor de nós. O que temos de melhor nos nossos corações. E a ciência? A ciência é o aprimoramento de todas essas relações. Aqui, de forma material. Então, uma jamais deveria negar a outra. Porque uma é o complemento da outra. Religião e ciência, se andarem juntas, muitas soluções para os dilemas e conflitos humanos serão solucionados. Porque nós vamos usar os conhecimentos com as nossas vontades. O esclarecimento com a nossa intenção e trazer para nós, para dentro de nós, esse conhecimento e aplicá-los. Nós estamos aplicando a ciência de uma certa forma. Quando nós colocarmos nossas máscaras para sair, quando nós mudamos o comportamento agora diante de um amigo, até mesmo diante de um inimigo. Mantendo os distanciamentos, mantendo as mãos limpas, mantendo limpo o ambiente onde eu estou. Mesmo nas condições que nós estamos diante de transporte público, tenho que ir ao mercado, tenho que ir a qualquer estabelecimento, os nossos comportamentos, cultura, junto da ciência, nos instruindo, olha, tomem os cuidados para evitar determinadas coisas. E qual é o meu comportamento diante de tudo isso? Olha, isso é uma fase, daqui a pouco nós vamos o quê? Nós vamos fazer algo melhor. Melhor para o outro, melhor para mim mesmo. Um futuro melhor nós teremos. Só que depende da minha condição de aceitar. E de aceitar que eu sou um bom indivíduo, que eu tenho a oportunidade de ser feliz, mesmo diante das circunstâncias difíceis. Nós vamos ver no Evangelho inúmeras passagens, o Cristo justamente dando esse apoio para nós. Olha, meus queridos irmãos, orai e vigiai. O orai e vigiai é um clássico da aliança entre a ciência e a religião. Orai, sim, busquemos a Deus, busquemos elevar os nossos pensamentos, busquemos as modificações interior. Qual é o meu modelo e guia? Jesus. E o vigiai? O vigiai nada mais é do que tomar cuidado com as coisas materiais, com a ciência. Não basta orar,
Não basta vigiar. Qual foi a expressão do Cristo? Orai e vigiai. Somatório. E, soma. Orai e vigiai. Ciência e religião. Podemos perceber, meus irmãos, que todos nós estamos diante de várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Uma infinidade de acontecimentos. E essa é o celeiro, é a oportunidade que temos de exercitar todas elas. Como é que estamos agindo conosco mesmo, com os outros? Qual é o meu comportamento diante dos enfrentamentos que estão ainda por vir? Já passamos uma parte, mas temos muito mais coisas. Olha o quanto estamos nos modelando para os tempos atuais. Olha quanta coisa nós estamos prestes a passar e como é que eu vou passar sobre ela? Vou passar de forma bacana, harmônica, compreensiva, mansa, pacífica, de forma acolhedora? Quanto de nós estamos acolhendo irmãos necessitados? Acolhendo não o abraço ou para dentro de casa, o acolhimento de o que podemos fazer para ajudar. Quantas doações nós estamos vendo materiais que requer uma logística para as entregas. E essas entregas estão chegando àquele que, de uma certa forma, orou, vigiou, chegou o alimento. Aquele que orou, vigiou e fez a entrega do alimento. Isso por uma situação muito específica. Mas quantos de nós hoje não estamos deparando com uma infinidade de palestras, sejam elas de qualquer ordem, à distância? Estamos tendo a oportunidade de observar lições que talvez em condições normais nós não teríamos prestado atenção. Hoje eu paro para ver uma palestra de um padre, de um pastor, de um expositor espírita, qualquer ordem, qualquer um que tenha disponibilidade de passar a mensagem do bem para o bem. Isso são lições morais que a religião busca lidar. E a tecnologia, a ciência, proporcionou que essa mensagem chegasse a todos. Isso é uma bênção. Isso é uma excelente oportunidade. Queridos irmãos, foram breves palavras de reflexão dessa aliança entre a ciência e a religião, como nos ensina Kardec, no capítulo 1, item 8. E como Cristo também nos ensinou que Ele não veio destruir lei nenhuma, e sim para dar seu cumprimento. E o cumprimento está acontecendo a esse tempo todo, neste momento e para o futuro. Que nós sejamos dignos, que nós tenhamos a condição de sermos fraternos, amorosos, acolhedores, que possamos orar e vigiar, que possamos aproveitar todo esse passo tecnológico rumo a um futuro de melhor compreensão, de corações abertos para um futuro melhor. Que Deus abençoe a todos nós. Como forma de encerramento, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos irmãos da espiritualidade por este apoio,
a todos aqueles irmãos que estão lá no Seara, né, conduzindo os trabalhos de forma presencial e disponibilizando esses novos meios virtuais para proporcionarmos esses encontros. Que nós tenhamos uma excelente semana e outras oportunidades de nos encontrarmos. Então, meus queridos irmãos, um beijo no coração e até breve.